Oi, modernos métodos de vendas. Nenhum artigo se oferece por si mesmo. O fator humano é decisivo no mundo das vendas. Quando o vendedor melhora a sua habilidade, aumenta o seu esforço, dá maior ímpeto à sua atividade, os resultados do seu trabalho alcançam maior importância. A timidez, a desconfiança e o desânimo são os grandes inimigos de quantos se dedicam a vender, a propor mercadorias e serviços. Um vendedor que goste da profissão e se considere apto e com as qualidades necessárias para desenvolver-se devidamente, deve evitar impressionar-se por tais influências. Poucos são os produtos ou os artigos que têm poderes persuasivos por si mesmos, independentemente do vendedor. Nenhum artigo se oferece por si mesmo. O fator humano é decisivo no mundo dos negócios. Nenhum artigo se oferece por si mesmo. A arte de vender é a mais empolgante de todas as profissões e a que melhores perspectivas oferece de lucros. O vendedor, além de exercer uma atividade simpática e agradável, tem sempre acesso ao ambiente das famílias, dos escritórios, clubes, associações, etc. Se tem personalidade simpática, agradável e atraente, se possui qualquer dose de influência pessoal, ou melhor, de encanto pessoal, se sabe captar a simpatia dos demais, se é sociável ou otimista, é sempre bem recebido onde quer que apareça. Tais facilidades ou vantagens, entretanto, não significam que o comprador está à sua disposição para a compra, mas o fato de ter oportunidade para apresentar seu produto ou artigo ao cliente significa um bom caminho andado, dependendo o fechamento do pedido unicamente do tirocínio, da forma como apresenta o produto, da maneira como a entrevista é encaminhada, fazendo com que o pretendente venha a efetuar a compra. Milhares de artigos diferentes são vendidos todos os dias. E tais vendas são conseguidas muitas vezes de pessoas que não tinham a menor intenção de comprar tais produtos ou artigos. As reações do momento, as vantagens oferecidas aliadas ao poder de persuasão do vendedor é que levaram o cliente à compra. Bem poucas profissões encerram tantos atrativos como a do vendedor. O êxito depende muito das influências que ele possa exercer sobre o cliente em perspectiva. Se essas influências forem negativas, dificilmente impressionam de forma positiva. Se favoráveis, não somente ele venderá com facilidade, como também atrairá uma clientela cada vez mais firme e mais numerosa. Atenção! Estudo e vontade firme. Eis os grandes fatores para um maior desenvolvimento da influência pessoal. O esforço por melhorar individualmente adquire maior ímpeto quando se tem boa vontade em servir os demais. Todo vendedor necessita, como requisito essencial, ser mestre na arte de manter relações amistosas, atrair a simpatia, a admiração e o interesse dos semelhantes. Eis o que deve ser cultivado. Espírito de luta, dinamismo, tenacidade. Eis outros 3 grandes requisitos que todo vendedor deve possuir. O indivíduo dotado dessas qualidades nunca se deixa abater por obstáculos e dificuldades. Nunca se deixa deprimir, persiste e não abandona o seu propósito. Tem grandes ambições e encontra prazer na luta. Não se deixa influir pelo desânimo dos mais fracos, nem retrocede diante a oposição. Tem confiança em si mesmo e vence sempre. Um vendedor realmente lutador é aquele que cria oportunidades para interessar os compradores e não se deixa abater ou aniquilar ante a oposição. Está sempre preparado para vender mais e melhor. Renova constantemente seus conhecimentos e métodos. É persistente,
no trabalho e triunfa sempre. Os problemas característicos da sua atividade, ele os resolve inteligentemente. Combate eficazmente as situações adversas como se apresentam em oposição ao seu êxito. O fator essencial no mundo das vendas, o fator decisivo é sempre e será sempre o vendedor. E quanto mais otimismo, interesse e resolução o acompanham, melhor se desenvolverá o seu trabalho e mais compensadores serão os resultados. Há ainda uma outra característica muito importante que leva o vendedor a progredir e ultrapassar todas as previsões, mesmo as mais otimistas: a ambição, o desejo insuperável de ultrapassar, por exemplo, uma cota de vendas que lhe foi destinada. Realmente, o bom vendedor, o vendedor excepcional, aquele que representa uma força para a organização que pertence e o prestigia, nunca se contenta em atingir uma cota determinada. Sempre a ultrapassa. Tal vendedor possui a ambição construtiva, a ambição que leva o homem a sentir-se bem consigo mesmo. É ele um realizador, um elemento valioso, uma peça de valor que se faz questão de conservar. Quase todas as grandes organizações contam em seus quadros com elementos desse calibre. Homens que, afeitos à luta, ultrapassam sempre as cotas previstas. Tais elementos possuem a ambição construtiva, a ambição que realiza. Ambição é o desejo de acrescentar ao que se possui, o que se pode e o que se vale. A ambição pode existir dentro de homens completamente diferentes e aparece igualmente em modalidades diferentes. Alguns buscam a fama e a glória, a afirmação pura do eu, enquanto outros desejam a fortuna e outros ainda colecionam selos, livros, documentos ou conhecimentos. O contentar-se com o estado em que se está, limitando os próprios desejos a simples e moderados melhoramentos, constitui o verdadeiro sinal que nos revela a ausência de ambição. No plano social, o ser e o ter, ou possuir, se confundem. Diz-se indistintamente de um homem que é rico ou que tem dinheiro. Tal sentimento de propriedade é relacionado intimamente com a afirmação de autonomia individual, independente de qualquer sistema econômico particular. Um motorista que vê outro dirigir o carro que está sob sua guarda e serviço, ou o empregado que nota o colega utilizando a sua máquina de escrever, não são donos dessas peças. Nem por isso têm em menor grau o sentimento de posse. E quando perdem o uso exclusivo do que julgavam seu, sentem-se frustrados. Uma pessoa pode consentir em emprestar algo por amizade, por sentimento de dever e ainda por não ter jeito de negar. Isto não quer dizer que ele careça de ambição. O importante é se ele empresta de boa vontade. O indivíduo pouco ambicioso dá escassa importância aos seus objetos ou aos objetos que usa ou que lhes foram entregues. Por isso, se prepara do que lhe pertence sem nenhum sentimento, pois não está sujeito a essas coisas, nem elas lhe interessam muito. A ambição se manifesta ainda pelo valor que se dá a tudo que custou muito tempo e dinheiro. Naturalmente, o ambicioso admira uma obra de arte, algo que tenha custado muitos anos de trabalho. Muitas pessoas se creem pouco ambiciosas porque os bens materiais as deixam indiferentes. Nesse caso, a ambição se transformou em função dos interesses dominantes. São muitas as coisas que a pessoa desejaria possuir, mas mesmo assim não lutam. O ambicioso detesta perder. O ter que abandonar o que é seu ou o que considera como seu mortifica-o profundamente como uma injustiça. A ambição é um dos principais elementos do que poderíamos chamar gosto pela luta. O desejo de afirmar mais diretamente o eu se manifesta através da ambição por terras ou dinheiro. Na verdade, o que o ambicioso persegue não é tanto ter, o possuir no sentido pecuniário, mas
uma reparação moral. O indivíduo busca, através dessa ambição, reconhecer a aceitação do valor da própria personalidade, um reconhecimento oficial dos seus méritos. Existem ainda outras formas que deixam transparecer um inconfundível desejo de afirmação pessoal. Um sábio, por exemplo, quando se põe a reivindicar a propriedade das suas ideias ou descobertas por haver sugerido ideias ou formas, etc. De modo geral, o homem não tem uma medida absoluta do valor das suas obras, devendo, por isso, julgá-las sempre de uma maneira relativa por comparação com outras. Tal comportamento, aliás, não revela forte ambição. Esta se manifesta apenas quando o indivíduo relaciona com a sua pessoa os progressos efetuados e quando a rapidez e a amplitude desse progresso passam a constituir-se para ele uma preocupação. Em tais casos, não se pensa na obra em si mesma. Ela é apenas um testemunho do gradativo crescimento do ser que a produziu. Novos métodos de educação recomendam combater o sentimento exagerado do eu nas escolas, cortando dos exercícios escolares todo sentido de competição. Acreditamos que dessa maneira estão privando as crianças de um dos fatores decisivos que levam ao êxito na vida. Indivíduos que sentem desejo de afastar-se da competição e deixar o campo livre para os demais. É que tal desejo expressa ou revela uma ambição combatida e não uma fraqueza. O verdadeiro não ambicioso, o indivíduo sem ambição, nem se mostra, nem se oculta. Simplesmente não presta maior atenção às coisas, preferindo as situações intermediárias. É natural e lógico que todo mundo aproveite uma oportunidade que lhes interesse. Os que a deixam escapar ou são muito emotivos e isto lhes inibe chegado o momento, ou são inativos e sua inatividade os impede de aproveitá-la. O ambicioso que perde uma oportunidade qualquer ou que não aproveita uma ocasião sente-se arrependido por muito tempo. Os comerciantes sabem especular com a ambição dos compradores e assim organizam vendas de saldos, liquidações, etc. A grande maioria das pessoas que buscam comprar nessas liquidações não necessitam no momento dos artigos que compram, mas o fundamental para elas é não perder o negócio.